Vai começar o Campeonato Brasileiro. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! E o São Paulo, de cara, já tem logo um adversário dificílimo, o Flamengo, no estádio do Morumbi. E você vai conferir comigo todos os detalhes aqui no pré-jogo Tricolor Fete. São Paulo! Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fete. Meu nome é Dalton Farias. Pré-jogo de São Paulo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, é isso mesmo? Campeonato Brasileiro começando em janeiro, né? Totalmente diferente de como a gente conhece. O São Paulo, que vive uma crise gigantesca dentro de campo, fora de campo, já estreia logo contra o talvez adversário mais difícil desse campeonato no estádio do Morumbi. A gente vai conferir todos os detalhes aqui no pré-jogo. Vamos começar, né? Já sem muita enrolação, já trazer a temporada do Flamengo, que vou te falar também, tá andando totalmente torto lá no Rio de Janeiro, vai mal das pernas, mas a cavalaria ainda não entrou em ação e a cavalaria vem pro Morumbi. Mas vamos ver os números do Flamengo na temporada até aqui. Temporada do Flamengo na tela, são 5 jogos, apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, fez 4 gols, sofreu 8. Hoje o Flamengo estaria fora da zona de classificação da Taça Guanabara, né? Então classificam-se 4 de cada lado e o Flamengo tá fora nesse momento, disputaria inclusive os playoffs para rebaixamento, como prevê o campeonato carioca. No destaque, de Arrascaeta, que estreia na temporada justamente contra o São Paulo, ainda não jogou em 2026, mas o Campeonato Brasileiro é outra história. Lá o Felipe Luiz tá fazendo uma pré-temporada um pouco mais estendida com alguns jogadores. O de Arrascaeta, Jorginho, enfim, a cavalaria toda vem pro Morumbi enfrentar o São Paulo, que tem esses números aí na tela para você. São 5 jogos, uma vitória, um empate e 3 derrotas. Curiosamente, a mesma campanha que o Flamengo. A diferença é que a cavalaria tricolor já entrou em ação e não tem desempenhado um bom futebol, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. São 5 gols a favor, 10 gols contra. A defesa do São Paulo virou uma peneira em 2026. 14º colocado do Campeonato Paulista, é isso mesmo? O São Paulo está exatamente a uma posição da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Lembrando que só caem 2, hein? Só 2. E o São Paulo hoje somente não está atrás do Noroeste, porque o Noroeste não venceu nenhum jogo, porque senão o São Paulo poderia, inclusive pelo saldo de gols, como vocês estão vendo na tela aí, estar atrás do Noroeste. O seu principal artilheiro, Caleri, que fez 2 gols contra a Portuguesa, voltando de lesão, e no destaque aí o Marcos Antônio, que não está sendo destaque nenhum, mas o Marcos Antônio foi envolvido numa questão de negociação com o Flamengo, né, nessa janela de dezembro e janeiro, acabou não fechando, ou ainda, pelo menos até agora, nada certo, e também não está jogando nada, é mais um dos que não está entregando nada dentro de campo, né? Clássico do futebol brasileiro, São Paulo e Flamengo já jogaram várias vezes e tem uma decisão recente, talvez uma das mais importantes da história desse clássico. E para você, torcedor mais novo, né, que torcedor do São Paulo, que viu pouquíssima coisa, principalmente nos últimos 10 anos, né, então podemos até trazer mais para trás ali, de 2008 para cá, a gente viu muita pouca coisa, né, viu uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista e a Supercopa Rei foram os títulos que o São Paulo ganhou de 2008 para cá. Então, a Copa do Brasil virou ali, né, o grande título de muito torcedor São Paulino novo, né? E foi em cima de quem? Do Flamengo, né? Lembrar que o São Paulo venceu 1-0, gol de Jonathan Caleri lá no Maracanã e depois empatou 1-1 aqui com o Nestor fazendo aquele golaço de fora da área. Vamos dar uma olhadinha no histórico do confronto dessas duas equipes. São 152 jogos. O São Paulo leva vantagem com 59 vitórias. São 44 empates e 49 vitórias. O São Paulo fez 241 gols, sofreu 203. Nos últimos 10 jogos é um confronto equilibrado. O São Paulo tem 3 vitórias, são 3 empates e 4 vitórias para o Flamengo, né? Então não tem sido assim, dado os últimos anos do Flamengo, o Flamengo tá amassando a gente, o que não tem acontecido. Espero que isso se mantenha no Morumbi, mas vai ser difícil, hein, torcedor de São Paulo. Vamos lá ver a ficha técnica. Estádio do Morumbi, esse jogo será às 21h30 para ajudar nós, né? Um jogo bem tarde aí. O jogo vai passar na Rede Globo, no GE TV e também no Premiere. Então a Globo voltando a transmitir os jogos aí, já que o torcedor de São Paulo tem acompanhado o Campeonato Paulista, que a Globo não comprou, já o Campeonato Brasileiro volta a ser da Globo. Jogo válido pela primeira rodada, jogo nesta quarta-feira, jogo ruim, torcedor ir para sair de lá, então já se programa aí, jogo que vai passar na TV aberta e já fica o convite. Abaixa o som da TV e vem torcer com a gente aqui, estaremos transmitindo ao vivo aqui no Tricolor Fete. Bom, e aí? São Paulo vai enfrentar talvez o melhor time da América do Sul, né? Que deve vir com a sua força máxima e enfrentar o São Paulo nesse início de temporada.
o São Paulo vive uma crise dentro de campo, né? Vamos esquecer todos os problemas políticos e estruturais que têm acontecido no São Paulo. O São Paulo não tá jogando nada, né? O Crespo não consegue achar um jeito desse time jogar no 3-5-2, no 4-3-3, no 4-4-2. Ele não consegue fazer o time ter um bom desempenho, né? Esse é o grande, a grande verdade que tem acontecido. Ele tem soltado os cachorros para cima da diretoria, pedindo a clareza ao seu torcedor de que o São Paulo vive um momento difícil, não sei o quê. Só que isso também não dá o direito do Crespo perder o jogo para a Portuguesa dentro do Morumbi, tomar 3-0 do Mirassol, tomar 6-0 do Fluminense. E aí tudo isso tem sido encobertado tecnicamente por conta de todo o contexto fora de campo, que eu discordo um pouco. Acho que o Crespo tem peças na mão para entregar mais do que está entregando, né? Ou então tem coisa muito errada. Não dá para ter jogador aí ganhando 10, 12, 20 vezes mais do que jogadores, por exemplo, da Portuguesa ganham e não conseguir ganhar dentro do Morumbi com mais de 20 mil pessoas. Chega a ser um absurdo, inclusive, chegar lá e chamar o torcedor de idiota, né? Contra o Palmeiras, né? Eu vi jogadores falando que o São Paulo fez um bom jogo. Ele mesmo falou que o São Paulo é normal, o São Paulo perdeu. Não pode ser normal o São Paulo não conseguir competir. O São Paulo fez 20 minutos que conseguiu igualar o jogo contra o Palmeiras, mas o Palmeiras que vinha mal, vinha inclusive de uma goleada contra o Novo Horizontino, com o seu treinador pressionado, quando o São Paulo tem a chance de enfiar o Abel terra abaixo, não. O São Paulo vai lá e ressuscita o Abel Ferreira num jogo ridículo do time do São Paulo. Palmeiras andando em campo fez 3-1 e vou falar, hein, se tivesse apertado tinha feito mais. Enfim, o Crespo deve ir aí com uma formação no 4-3-3 de novo, que me deixa muito preocupado para amanhã. Mas vamos começar com a cavalaria do maior time da América do Sul hoje, que vem com o time praticamente o maior, com a força máxima. Felipe Luiz tem todo mundo à disposição, somente Michael e Alan, que inclusive foi pretendido aí pelo São Paulo, que estão fora. O resto tá todo mundo à disposição. Vamos ver o time do Flamengo, que o Felipe Luiz deve escalar amanhã no Morumbi. Felipe Luiz deve ter Rossi no gol, camisa número 1, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Meio de campo deve ser formado por Pulgar e Jorginho. O meio aí, né, no 4-2-3-1, time do Felipe Luiz, deve ter Carrascal, camisa número 15, Arrascaeta e Gonzalo Plata. E aí, mais à frente, o centroavante deve ser o Pedro. Já o Crespo deve ir a campo com o Rafael no gol, que tá fazendo temporada horrorosa, hein? Mike, que também fez um jogo muito abaixo contra o Palmeiras. Alan Franco, Arboleda, eu nem vou ficar falando todo mundo aqui, senão nós vamos ficar falando a mesma coisa de todo mundo. A temporada do São Paulo é um horror por enquanto. O meio de campo deve ser formado por Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. É outro perigo, hein? Bobadilha não marca ninguém, Marcos Antônio e Danielzinho, então nem se fala. É um buraco o meio de campo do São Paulo. E aí, mais à frente, Lucas, que voltando ao time titular, ele tá escolhendo o jogo, não joga no sintético, enfim. Ferreirinha e Jonathan Caleri deve ser titular no jogo de amanhã, né? É um jogo complicadíssimo pro São Paulo. Vamos fazer uma análise agora mais profunda. Bom, vocês viram o time do Flamengo, né? Praticamente o time que finaliza 2025, o time que joga junto há muito tempo, venceu Copa Libertadores, venceu Campeonato Brasileiro, jogou Mundial de Clubes, tem o melhor elenco da América do Sul disparado, né? Tem ali, talvez o Palmeiras é o único que consiga fazer frente, mas ainda acho que tá um degrau abaixo, principalmente quando a gente fala de elenco, né? Talvez se o Palmeiras trouxer uma outra peça, pode ser que o Palmeiras consiga no confronto ali 11-11 chegar muito próximo, né? O Palmeiras tem muita qualidade também, né? Tive na Arena Barueri no último sábado, Andrés Pereira, Marlon Freitas, tomaram contra o meio de campo, apesar que o meio de campo de São Paulo é ridículo, né? O meio de campo do Palmeiras é um meio de campo com muito mais qualidade, né? E ainda mais deixar jogar solto como deixou. Só que a minha preocupação deixou o Andrés Pereira jogar solto. Ele fez o que fez, imagina ter Arrascaeta, Pulgar, Jorginho, Gonzalo Plata, enfim, vai ser o inferno amanhã no Morumbi. Eu espero que o Crespo consiga ter treinado. Assim, de novo, né? São Paulo tem todos os problemas fora de campo, e a gente vai continuar cobrando isso. E isso não dá o direito do Crespo não entregar nada em campo. E vir em coletiva, ficar falando que não recebe salário, que o time que isso impacta o time e não sei o quê. Gostei muito da entrevista do Rafinha hoje, que foi apresentado como gerente de futebol, né? Vai fazer o papel que o Muricy deveria ter feito, que não tá fazendo. E ele falou que foi campeão jogando com salário atrasado. Não tô falando que tá certo, tá com salário atrasado, não. O que eu tô dizendo aqui é que, assim, dentro de campo, São Paulo não tá entregando nada. Ponto. E isso é importante o torcedor do São Paulo entender. São Paulo tá jogando mal, São Paulo tá mal treinado, São Paulo não tem um esquema tático definido, não tem posicionamento dos jogadores. É o que eu falei, o meio de campo tem um buraco, e isso pra mim não tem nada a ver com salário atrasado. O cara não quer correr, não sei o que, então sobe a base, velho. Manda o que tem que mandar embora, sobe os jogadores, os meninos da base que estão com vontade de jogar, e o Crespo também, ele não quer treinar a equipe porque tá com salário atrasado. É a situação de agora. Não dá pra ele jogar toda a culpa da
incompetência dos jogadores e dele na diretoria. É isso, essa é a minha opinião. A gente tem que separar as coisas. A gente aqui, no canal tem batido muito na questão política, né? Tem feito todos os protestos que são necessários, mas não dá para deixar de criticar o campo, né? O jogo do São Paulo contra o Palmeiras foi horroroso. Eu tive também no Morumbi, São Paulo e São Bernardo. O jogo do São Paulo, péssimo. São Paulo fez um gol nos trancos e barrancos ali, numa bola parada, a bola sobrou e o Luciano fez o gol. Assisti o jogo com a Portuguesa, fiz com vocês aqui, passei raiva junto. São Paulo não jogou nada, tomou 3 gols no time de 4ª divisão do futebol brasileiro. São Paulo e Mirassol, outro jogo horroroso. São Paulo não conseguiu passar do meio do campo, não deu um chute no gol do goleiro do Mirassol. Então, quer dizer, até quando nós vamos ficar aqui? Mas o Crespo tá abrindo o olho do torcedor. A gente já sabe tudo que o Crespo tá falando, gente. A gente já sabe. Ou ele começa a entregar algo para tentar tirar o São Paulo desse buraco, ou nós vamos se afundar cada vez mais. E o que eu gostei do Rafinha foi o discurso, ele falou, aqui não cabe discurso de perdedor. E eu acho que tá certo. Não dá pro São Paulo entrar no campeonato, apesar de eu achar que isso é o mais próximo da realidade, não dá pro Crespo toda hora vir na imprensa falar que o São Paulo vai brigar para não cair, que o time é horroroso, não sei. Então, porque ele tem que colocar os pingos nos is, ele não tá entregando porque os jogadores não prestam. Então, tem jogador aí que ganha 800 mil, 900 mil. Então tem que tirar esses caras. Tira, porque se fizer uma limpeza, consegue contratar jogador no mercado e montar um time de operário competitivo. Ou sobe a base. Pelo menos economiza dinheiro. O que não dá é achar que tá tudo bem do jeito que tá. O time não tá jogando, tem jogadores caríssimos hoje no elenco, São Paulo é um dos elencos mais caros da Série A e não tem esse time tão horroroso igual ele fala que é. Não acha um timão também, né? Mas não é time pra perder pra Portuguesa, né? Ele mesmo reconheceu isso. Então o Crespo tem que parar um pouco de se esconder atrás das coisas também. Eu já não defendo mais, eu acho que inclusive, dependendo do que vai acontecer quarta e sábado, ele não aguenta, deve cair inclusive. Mas não tem treinador, Alto. Não dá pra manter um cara que não acredita no time que ele tá trabalhando. E ele acha que todo o problema tá na diretoria. Nós precisamos de gente agora que queira trabalhar, que queira aceitar esse desafio e que esse desafio seja conduzido da melhor forma possível. Que não dá pra ficar toda hora jogando culpa no presidente que não tá lá, que não tem CEO, que o presidente chegou agora, que vai reestruturar. De novo, esse time aí é o time que tava na mão dele o ano passado. Não mudou nada. Ele não perdeu nenhuma peça praticamente. Perdeu os jogadores que todo mundo queria que perdesse. Rigoni, Dineno, Rodriguinho, enfim, são jogadores que inflavam a folha salarial e não entregavam nada. Então o Crespo precisa parar de se esconder atrás de alguns problemas e precisa treinar esse time que é extremamente mal treinado, visto no sábado, visto o jogo contra o São Bernardo, Portuguesa, Mirassol, todos os jogos dessa temporada do São Paulo foram horrorosos. Essa é a verdade. O jogo contra o Corinthians talvez foi o mais equilibrado, mesmo assim o Rafael fez um grande jogo, senão o São Paulo teria saído derrotado da Neoquímica Arena. Lembrando que o Rafael também é outro que fez 2 jogos ridículos contra o Palmeiras e contra a Portuguesa. Também precisa melhorar. Enfim, o São Paulo tem vários jogadores ainda que parece que não vieram para 2026. Ficaram lá no final da temporada de 2025. O São Paulo não tá jogando nada. O São Paulo precisa reagir e reagir rápido. E o brasileiro começa já e o São Paulo precisa se cuidar, porque no brasileiro não vai ser esse nível técnico do Campeonato Paulista. Ou seja, ou o São Paulo acorda, ou o São Paulo terá muita dificuldade. E aí sim, o torcedor do São Paulo tem que se preocupar muito. E aí não é só com o Crespo, né? Porque aí talvez o Crespo não esteja aqui para pagar a conta. Vai sobrar pro torcedor do São Paulo, tem que empurrar, tem que fazer protesto, tem que fazer o raio que o parta para tentar salvar o time de um possível rebaixamento. Enfim, o ano de 2026 promete e promete muito. Bom, para finalizar, vamos ver a primeira rodada do Brasileiro aí na tela para vocês. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro. Primeiro jogo às 19 horas, Vitória e Remo lá no Barradão. Às 19 horas também jogam Atlético Mineiro e Palmeiras, Coritiba e Bragantino, Internacional e Atlético Paranaense. Mais tarde, às 19h30, Fluminense e Grêmio. Às 20 horas, Chapecoense e Santos e Corinthians e Bahia. Às 21h30, São Paulo e Flamengo. Já Mirassol e Vasco jogam às 20 horas da quinta-feira e Botafogo e Cruzeiro fecham a rodada às 21h30 também da quinta-feira. Principais informações do pré-jogo feitas aí pra vocês. Amanhã, então, às 9h30 tem São Paulo e Flamengo. Já cola aqui amanhã às 21 horas. Já vou deixar o link aqui pra você acompanhar a minha narração ao vivo a partir das 21 horas. Pré-jogo a gente faz aqui esse mesmo processo, vamos atualizar a rodada, trazer ali os resultados atualizados até então, também trazer as escalações aí já definidas, né, escalados os times, fazer ali o esquenta pro jogo e aí às 21h30 vamos acompanhar juntos aí, eu e você em todas as plataformas, estamos aqui no YouTube, no TikTok, Kawaii, ainda não no Facebook a gente tá esperando o tempo lá, porque perder uma conta, estamos tentando agora recuperar ali, mas tem as regras de elegibilidade que ainda não foram cumpridas, né, são 2 meses e 100 seguidores, se você segue a gente aqui e puder dar uma força, cola lá, porque ainda faltam alguns seguidores pra gente chegar no 100.
Instagram, TikTok, enfim, vamos ver se o TikTok não derruba a gente. Estamos ao vivo em todas as plataformas. Já fica também aqui, você que chegou até aqui, se inscreva no canal, clica no sininho, compartilhe nosso conteúdo, deixe seu like, que ele é muito importante, e já deixa aqui qual o resultado da partida. Bom, meu resultado para amanhã é 1-0 sofrido, gol do Caleri, pra gente começar com 3 pontos, mas vou falar pra vocês, na razão, não tô com nenhuma expectativa que o São Paulo consiga pontuar nesse jogo. Acho que o Flamengo vem completo, né? Felipe Luiz, começo de temporada, já poupou todos os jogadores que estão aí há mais de um mês agora de férias, né? Lembrando que o Flamengo, pós-campeonato brasileiro, ainda jogou o Mundial de Clubes, né? Que era no final do ano, acabou tendo mais 2 jogos ali enfrentando o PSG, mas chega totalmente descansado, né? Com um time que tem muita qualidade, né? Tem um grande elenco, isso é importante também, não é só o time que está jogando, tem banco, tem jogadores no banco que podem entrar e manter o mesmo nível de regularidade dos jogadores que devem entrar jogando amanhã. São Paulo tem uma tarefa complicadíssima dentro do Morumbi, né? Um momento totalmente estável fora de campo, dentro de campo também refletido por essa incompetência da diretoria. Não tem como a gente falar que não tem como não impactar, porque muitos desses jogadores ridículos que jogam no São Paulo hoje foram contratações caras dessa diretoria, que engana você, torcedor de São Paulo, toda vez que fala, mas ele veio a custo zero é o escambau, porque esse cara ganha 300, 400, 500 mil por mês e o São Paulo tem que pagar jogador ruim e caro pra caramba. Essa é a grande verdade. Então, São Paulo tem um grande problema estrutural para ser resolvido. Mas não dá pra gente não cobrar esses caras. Esses caras são os caras que a gente tem. Arboleda, que tá há anos no São Paulo, Luciano, Caleri. Esses caras precisam chamar a responsabilidade e precisam resolver jogar. Não tem jeito. Né? Essa galera que chegou nova aí, Enzo Dias, Bobadilha, né? Tem que suportar os moleques. E, enfim, de novo, não estão jogando de graça no São Paulo. Não estão há 2 meses sem receber. Mas recebem muito pro futebol que estão apresentando, né? Então o São Paulo precisa realmente amanhã mostrar ao seu torcedor que deve ir em número muito baixo ao Morumbi, pelo que a gente teve de informações, perto de 12 mil ingressos antecipados. São Paulo e Flamengo era jogo para ter 60 mil pessoas no Morumbi se o São Paulo tivesse numa fase boa, né? Não só pro torcedor de São Paulo empurrar, mas também por ser um bom jogo de futebol, né? Um dos melhores times que tem na atualidade do futebol, talvez mundial, e o São Paulo vai colocar 12 mil pessoas no Morumbi. Vira um campo praticamente neutro, o Morumbi é grande, enfim, o Crespo precisa entender isso, ele precisa trazer o torcedor de volta. Não dá pra ficar dando desculpa e jogando toda a responsabilidade só na diretoria. Ele precisa trazer o torcedor, ele precisa fazer esses caras correrem para que o torcedor consiga apoiar e levar esse time aí no colo, porque senão o pior pode acontecer, não só no Brasileiro, como no Campeonato Paulista. São Paulo tem outro jogo complicado no sábado contra o Santos, e lembrar que pega o Santos, depois pega o Santos de novo no dia 4 de fevereiro pelo Campeonato Paulista. Enfim, o São Paulo tem uma semana complicada aí, Flamengo, Santos e Santos, 2 clássicos no meio do caminho, um deles pode definir o Campeonato Paulista, não para não classificar, porque eu já nem penso mais, mas pode brigar para não cair. Enfim, torcedor de São Paulo, se prepare, amarre seus cintos, que 2026 chegou e não vai ser moleza. Bom, de novo fica o convite, amanhã a partir das 9 estaremos aqui ao vivo no pré-jogo e às 21h30 fazendo aí a narração de São Paulo e Flamengo. Meu coração tem 5 pontas e 3 coisas, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau.